Não, plantas não têm sistema nervoso não. Consciência Vlog BR. Boa noite, galera. Aqui mais um vídeo do Consciência Vlog BR. A partir de agora eu tô procurando alguns vídeos pelo YouTube, não tão antigos assim, que falem um pouco sobre vegetarianismo e tenha sido feito por onívoros, por carnistas. Vídeos que critiquem o vegetarianismo, tentem criticar ou questionar o vegetarianismo. Aí eu tô começando a responder esses vídeos, né? Até porque atualmente eu sou um dos únicos vloggers veganos que militam pelo vegetarianismo e pelo veganismo aqui no Brasil atualmente. Esse vídeo aqui é uma resposta ao canal Allned Create. O O do Allned é um 0. O vlogger, autor desse canal, ele dirige alguns questionamentos aos vegetarianos e veganos também sobre a existência ou inexistência de sistema nervoso em plantas. Aí da fala dele, eu sistematizei algumas perguntas, eu vou responder uma a uma da agora em diante, viu? Plantas não possuem sistema nervoso. Se possuísse, já estaria constando em livros de botânica e a própria biologia já teria sofrido uma enorme reviravolta rebuliçosa. E é mais que necessário explicar, aliás, que a presença de um sistema nervoso em plantas, seres que não podem se locomover, não podem sair do lugar, seria algo totalmente inútil, desnecessário e também um desperdício de energia e um causador de sofrimento desnecessário para as plantas. Tem muitas maneiras biofísico-químicas de muitas plantas se defenderem de predadores sem que seja preciso um sistema nervoso ali, um sistema nervoso central. E também existem maneiras das plantas buscarem energia dos arredores próximos. Vide o tropismo, que eu vou falar um pouquinho daqui a pouco. O sistema nervoso se torna desnecessário para as plantas. É bom ressaltar aqui que o sistema nervoso é algo adequado às necessidades especificamente dos animais, estritamente dos animais. Porque eles, os animais, precisam se locomover para buscar alimento, buscar água, fugir de predadores, se reproduzir, se socializar também, no caso dos animais gregários, e diversos outros propósitos que me fogem à mente agora, né? São coisas que as plantas não precisam, pelo menos na escala geográfica dos animais. A água a planta obtém do solo e da atmosfera, vide chuva e umidade. O alimento a própria planta sintetiza a partir da água, do ar e dos nutrientes da terra, com a ajuda da energia solar, a famosa fotossíntese. Pela reprodução, existem os agentes polinizadores, que incluem o ar, a água, no caso a água da chuva também pode ser, alguns animais e alguns outros agentes que eu não estou lembrado agora. Entre esses animais inclui abelhas, beija-flor e assim vai. Socialização, como é óbvio de se dizer, não é algo que se aplica às plantas. E quanto aos predadores, há pelo menos 3 recursos que permitem à planta ou à espécie dessa planta sobreviver a um ataque de predação ou mesmo evitá-lo. Primeiro, a população numerosa de indivíduos vegetais, que permite a perpetuação da espécie, mesmo que venham predadores e comam plantas inteiras, da raiz às folhas, consigam matar as plantas. Mesmo se aquelas plantas sejam mortas por predadores, a abundância numérica de vegetais daquela espécie naquele ecossistema vai evitar que aquela espécie se extinga, corra risco de extinção. O segundo recurso dos vegetais para se defender são recursos físicos, como espinhos e veneno, principalmente espinhos e veneno, para evitar que os predadores comam folhas, comam flores, comam o caule das plantas e as plantas fiquem ali em integridade física mantida. E a terceira característica, o terceiro recurso, é a capacidade muito poderosa de regeneração das folhas e dos galhos. Se um predador arranca uma folha ou um galho de uma planta, não vai demorar para outro ramo nascer perto de onde ficava aquele galho, aquela folha. Vai nascer uma folha ali quase no lugar, ou um pouquinho próximo, assim como um galho também. Aí eu aproveito e pergunto também, por que a planta, digamos, deveria sentir dor? Por que ela deveria ter um sistema nervoso? Qual seria a finalidade da dor, da senciência na planta? Em que a dor iria beneficiar o vegetal no sentido de evitar predadores e preservar sua integridade física, considerando-se que a dor é um instrumento à disposição dos animais para evitar danos à sua integridade física, para poder fugir daquilo que ameaça seu corpo, sua integridade. Aí a gente percebe, se refletir bem essas perguntas, que plantas não têm sistema nervoso simplesmente porque não precisam de sistema nervoso. Pronto, como eu falei agora,
plantas não precisam de sistema nervoso. E em séculos, a botânica não encontrou nenhum aparato anatômico em qualquer planta que lembrasse um sistema nervoso, mesmo periférico, sem centralização. Além do fato que, como eu falei, sistema nervoso não teria qualquer utilidade para o reino vegetal. O sistema nervoso ali, causando dor na planta, por exemplo, o animal chega, arranca a folha e a planta lá se retorcendo de dor. E é só apenas trazer um desperdício de energia bioquímica, com a planta sentindo dor, se mexendo lá sem poder fazer nada. E também um sofrimento totalmente desnecessário, ainda mais biologicamente desnecessário. Se cortar a folha ou o galho daquela planta tiver um propósito que beneficie a planta, fazendo ela, por exemplo, crescer mais rápido e ter folhagem mais abundante, ou então, se aquele galho tiver uma utilidade, por exemplo, para fazer uma flauta, para fazer uma fogueira para fins de alimentação no meio silvestre, nada demais, né? Mas se for para fins fúteis, tipo torar, romper o caule de uma plantinha por diversão, por futilidade mesmo, aí é só uma babaquice. Realmente, ninguém gosta de ver uma planta sendo cortada e morta sem qualquer necessidade. Eu mesmo me incomodaria muito em ver uma árvore ser podada em excesso, até só sobrar lá o caule, o tronco e os galhos maiores. Eu me incomodo muito ao ver esse tipo de coisa, porque isso tanto é uma agressão ambiental como uma agressão estética. Certamente, para a maioria das pessoas, uma praça vai ficar mais bonita com as árvores íntegras do que com árvores extremamente podadas, sem folhas e tal. E sem falar que uma podação em excesso pode prejudicar também os animais que vivem naquela árvore, em especial insetos, também aracnídeos como a aranha, e assim vai. Como eu falei, em séculos de história da botânica nunca se descobriu qualquer aparato anatômico que desse ciência às plantas. E como eu falei também, o sistema nervoso é algo desnecessário, repetindo, algo desnecessário. Daí eu aposto que jamais vai ser descoberto o sistema nervoso em plantas, pelo menos nas plantas terráqueas que vivem aqui no planeta Terra. Levando em conta tudo o que eu falei até agora, não. O que eu acho, sinceramente, é que seria melhor entender por que as plantas não precisam de sistema nervoso e pensar no que levaria as plantas a eventualmente precisar de um sistema nervoso. Eu respondo que não seria um sistema nervoso a induzir a Dioneia a comer um inseto. É sim o chamado tropismo. E pelo tropismo, as plantas realizam movimentos depois de estimuladas por um agente externo. Esse agente pode ser a luz do sol, fontes menores de luz, por exemplo aqui no quarto, a lâmpada, água, toque por animais, a gravidade, entre outros agentes de estímulo externo. No caso da planta carnívora, o tropismo, nesse caso, é chamado de movimento rápido vegetal. Em todos os casos de tropismo, o estímulo é sempre biofísico-químico, com fundo hormonal, que também é bioquímico, com hormônios circulando pela seiva da planta, e não baseado em transmissão de corrente elétrica, como no sistema nervoso, que é baseado nos neurônios. Mas quando há um toque, uma sensibilidade aqui, há uma corrente elétrica atravessando todo o nervo até o cérebro, aí o cérebro devolve a informação e a pessoa sente o toque. Isso não acontece nas plantas, não há transmissão de corrente elétrica entre nervos em plantas. Aí no caso da Dioneia, o toque pelo inseto estimula a criação do hormônio, de um hormônio que faz a planta se fechar. Não há ali transmissão de carga elétrica entre as células das plantas, e sim de hormônio. Prove, por favor. Na verdade, desmatar, derrubar árvores não é normal para os vegetarianos. Aí, o autor do Allned Create acabou cometendo uma falácia do espantalho, porque ele tenta imputar a nós, vegetarianos e veganos, um defeito que, de fato, não temos. Nós não achamos normal o desmatamento, a destruição de vegetação, a degradação ambiental. Isso a gente não acha normal. Mas não é porque plantas podem sentir dor, podem sofrer ao serem cortadas, mas sim por razões ambientais que envolvem a integridade do todo ecológico. E isso inclui a absorção de gás carbônico, o fato de plantas serem fonte de alimento e abrigo de inúmeros animais, a dependência do ser humano dos ecossistemas, entre diversos outros motivos. No caso de plantas serem destruídas, a parte da questão ambiental, isso já entra no campo subjetivo. Assim,
que muitas pessoas têm afeto e admiração, seja estética, seja sentimental mesmo, por plantas. Por isso elas sofrem ou lamentam quando algumas delas é danificada ou destruída por um motivo evitável ou desnecessário. Aí pergunto ao autor do canal Alned Create, autor do vídeo, você lamentaria quando um micro-organismo, como um protozoário, uma bactéria, ou um ácaro, ou um fungo microscópico, é morto simplesmente porque era um ser vivo? Seria lamentar isso? O fato de plantas terem sido vivas um dia não é impedimento ético alimentar para ninguém. Vegetarianos e veganos, eles não se baseiam em biocentrismo, em respeitar o indivíduo apenas porque ele tem vida, funcionamento celular. Não é isso. O critério moral nosso é a ciência, capacidade de sentir dor, manifestar sofrimento e ser ciente de que está vivo. Essa frase do final do vídeo de Alned Create eu não entendi direito. Se for uma alegação de que plantas têm sentimentos, eu sinto muito, mas ele vai ter que provar. E ainda por cima vai ter que mostrar também porque o sistema nervoso seria importante ou mesmo necessário para uma planta. Pronto, basicamente essa é a minha resposta ao vídeo de Alned Create. Se ele quiser me replicar, seja totalmente livre para isso. Aliás, eu até espero carinhosamente uma réplica dele. Portanto, por hoje é só. Eu espero ter respondido bem as perguntas dele, os questionamentos dele. Então, valeu, viu?